Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Eu já agradeço a sua audiência e já passo a apresentar a mesa. Hoje o programa está demais, nós vamos falar muito sobre internet e por causa disso a gente trouxe o melhor especialista dessa área, Dr. Durso. Hoje eu posso chamar de Dursinho? Claro, você chama como você quiser, você é nossa. É, porque a primeira vez a gente tem formalidade, na segunda a gente já chama de Dursinho, né? Pode. Eu tô calejado, porque eu já fui chamado por todas as formas lá no Pânico, então aqui no Linha de Frente é um prazer ser chamado de Dursinho, ainda mais por você. Então. Muito obrigada. Meu amigo Pepe, que há tempos não vinha no Linha comigo, né? Finalmente. Tá me boicotando, ainda bem que agora você me trouxe de volta pro teu programa do Linha de Frente. Você nunca é boicotado. Mano, irmãozão também, obrigada por ter vindo. E cadeira cativa. É cadeira cativa mesmo, que ele senta sempre. É sempre a mesma cadeira. Exatamente, delegado sempre falou. Um prazer. Pessoal, domingo passado a gente teve aí a eleição, o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, né? E o candidato de direita, Javier Milei, venceu as eleições, né? Derrotando ali o Massa. E aí, essa semana, né, a gente preparou aqui para vocês um programa diferente. A gente conversou com o Pablo Nobel, que é da agência PLTK, a agência de marketing que trabalhou a campanha em segundo turno do Milei. Né, conversei com o Pablo Nobel, eu mesma conversei com ele. E a gente fez algumas perguntas, não no viés político, né? Porque essa questão política do Milei a gente já discutiu bastante, né? Já discussamos aí da questão dele ser ultradireitista, como é que é o outro nome que ele fala? Anarcocapitalista, que até Mana Ferreira já me explicou o que é, que eu não sabia. Enfim, já tratamos de tudo isso, mas aí a gente resolveu conversar com o Pablo para falar sobre o comportamento do eleitor, principalmente o novo eleitor, nessa nova geração de eleitores que vem aí muito nesse viés de uma geração muito conectada, né? Muito ligada à internet. Então, como usar agora, como é que a internet virou de fato um instrumento para uma campanha eleitoral? E aí, só para vocês saberem, a gente vai rodar já direto, né, as perguntas, então só para o pessoal de casa saber, eu primeiro perguntei assim para ele, durante a campanha, né, doutor Palumbo? Estou sempre prestando atenção. Gente, eu tô brincando, tá? Vocês que estão nos assistindo, isso aqui é uma brincadeira. Vou até esconder meu celular agora. Eu tô parecendo professora, né? Pareceu. Parecia agora, né? Presta atenção. Atacar o apagador. Hoje em dia não pode mais. Bom, então, eu conversei com ele porque, assim, enquanto o Milei era candidato, ele andava de camiseta preta, casacão de couro, cabelo despenteado, motosserra, bem lembrado, xingando todo mundo, quebrou a marretada lá, o Banco Central e etc. E aí, no dia seguinte da eleição, na segunda-feira, né, já que o resultado da eleição saiu no domingo, ele apareceu de terno e gravata, cabelinho penteado, né, agradecendo a todos, falando em democracia, né, falando que Lula será bem-vindo se decidir ir à posse, né, agradecendo ali, falando, direcionando uma fala ali para o próprio Papa Francisco, que ele também teve aí um entreveiro em época de candidatura. Xi Jinping, Xi Jinping. Maravilhoso, Xi Jinping, falou com Xi Jinping, né, da China, então mudou completamente a postura. E aí a primeira pergunta que eu faço para o Pablo, que é o marqueteiro, né, do Milei, é o seguinte: aquilo era um personagem? Vocês construíram um personagem para ser mais aprazível, principalmente para esse público mais jovem da internet? Ele vai responder isso. Na sequência, eu pergunto para ele assim: você falou numa certa entrevista ao longo dessa semana que os memes da internet viraram ponta de lança para caçar aquele eleitor mais jovem, principalmente de 16 anos.
né? E que esse eleitor, ele vai decidir justamente por memes, por cards da internet. Para quem não sabe o que é card, é aquela fotografia estática, né? Com alguma legenda ali, com algum título. Eu disse para ele, escuta, mas você não acha que se a gente cria uma geração que começa a votar a partir dos 16 anos e começa a aprender a votar baseado só em meme e cards, será que a gente... vou ter que chamar esses meus alunos. Esses meus alunos. Já tem 2 no castigo. Vocês, olha... Eu tô trocando mensagem com ele. Falando mal da professora. São os desafios da geração da internet. Tá vendo? E eu tô falando... Se você tá sofrendo assim, imagina os professores, hein? Então, como eu ia dizendo, para quem tá nos assistindo, até me perdi. Onde que eu tava mesmo? Tô que nem professora. Você disse como que a nova geração vai tomar decisões políticas baseadas em meme. Como é que a gente cria uma conscientização política, né, nessa nova geração que vai estar num discurso muito raso, porque o que é um meme, o que é um card, né? Contaminado de fake news, né? Exatamente. Quer dizer, você não tem ali uma ideologia, uma profundidade, um debate, né? Tudo bem que os debates, por exemplo, no Brasil é uma baixaria, mas a gente gosta de ver o padre ali brigando, né? Bem legal. Viram stand-up comedy, mas assim, eu perguntei para ele, eu vou escolher um candidato baseado em meme? É uma coisa meio rasa. E ele vai responder. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vou passar direto, tá? A gente vai emendar a conversa dele comigo. E aí também tem uma parte, né, para quem não viu, né, até porque a gente tá no Brasil e a campanha foi na Argentina, o Massa, em determinado momento, ele criou na inteligência artificial um vídeo, né, com a Margaret Thatcher fazendo um ataque ali aos argentinos nas Malvinas. Quer dizer, usou, porque o Milei disse em certo momento que era simpatizante a Margaret Thatcher, e o Massa foi lá e usou a história da Margaret Thatcher, tá passando aí o vídeo, e fez, se apropriando aí da inteligência artificial, fez esse vídeo onde a Margaret Thatcher, ela comanda ali o navio que vai justamente atacar os argentinos. Vou deixar até rodar. Vamos rodar, Mel, a campanha para quem não estava na Argentina, por óbvio, né? A gente não estava lá. Vamos ver, ó, a Margaret Thatcher aí, tá vendo? No leme ali, né, do navio, comandando o navio para atacar os argentinos numa menção à guerra nas Malvinas, né? O Massa, então, usa esse material aí contra o Milei, tá? Isso tudo é inteligência artificial, tá, gente? E aí eu pergunto, então, pro Pablo Nobel, né? Essa é uma tendência mundial? Quer dizer, as campanhas as campanhas eleitorais agora vão usar a inteligência artificial para atacar os seus oponentes ou para uso próprio, o que é muito perigoso. Por que é muito perigoso? E aí a gente vai depois explorar muito isso, né, Dulcinho? Porque assim, se a gente está falando de uma geração que está se baseando em meme para escolher seu candidato, você vem com uma inteligência artificial que vem de uma ideia totalmente distorcida da realidade, isso é muito perigoso. Então a gente também tratou disso com ele. E por fim, qual foi a última? Perguntei do papel do público feminino nessa eleição. Por quê? Porque no primeiro turno, o Milei, ele foi em cima ali dos jovens, né? Ele buscou o voto dos jovens, dos homens. Então, o público de perfil, o perfil de eleitor do Milei era um público jovem e eram homens, né? E você tinha ali do Massa uma classe mais trabalhadora, né? Afinal, ele estava mais à esquerda. Só que no segundo turno, você tem ali uma massa cinzenta nesse meio. Você tem aqui o público jovem masculino, a classe mais trabalhadora, mais simples, mas tinha uma massa cinzenta ali que eram o quê? As mulheres, que assim como no Brasil, é um público que decide uma eleição, né? Você tem ali a grande maioria dos eleitores são mulheres. E aí perguntei se, já que ele entrou no segundo turno, se ele fez algum trabalho especial dedicado ao
público feminino, né? Ou seja, para trazer a mulher, uma vez que a gente sabe que o Milei tinha uma grande rejeição das mulheres, né? As mulheres ali, ele era muito mais rejeitado pelas mulheres do que pelos homens. Ele tinha 52% de rejeição, mas muito maior pelas mulheres. E aí ele respondeu, então assim, eu peguei 4 perguntas agora, mostrei para vocês as 4 perguntas que eu fiz, por quê? Porque a Melzinha juntou tudo num pacote só e a gente vai rodar agora para vocês assistirem. Esse personagem, ou esse Milei, já existia bem antes da nossa chegada e do trabalho da nossa agência, né? Eu faço parte de uma agência de comunicação política que chama PLTK, uma agência aqui de São Paulo que trabalhamos exatamente com isso, né? Quando nós desembarcamos, já foi um pedido do time do Macri, que estavam se somando à campanha do Milei. Como já tínhamos trabalhado juntos, eles nos pediram para participar e ajudar nessa reta final, certo? Eu gosto de deixar isso claro, porque senão parece que a gente fez toda a campanha quando não fizemos. Normalmente, tenho dito que a retórica de campanha é uma, né? Geralmente é mais acirrada, as pessoas, os ânimos são mais inflamados, até porque é necessário criar uma separação clara para o eleitor do que simboliza e do que significa cada uma das candidaturas. Então é comum que esse estilo mais forte de campanha acabe se estabelecendo, né? Mas quando chega a hora de governar, quando chega a vitória, as coisas mudam de figura, né? A governabilidade pesa no ombro e as pessoas tendem a entender que precisam começar a criar pontes para governar. Lembrando, inclusive, que o próprio Milei tem um Congresso e um Senado que não é da frente dele, né? Ele tem um conflito grande ali para lidar daqui para frente, né? Então, é fato que o tom de voz, normalmente, isso é muito natural, acaba sendo ajustado. Na vontade da comunicação se comunicar e engajar com essa audiência mais jovem, o meme acaba funcionando muito, é um fato. Na hora que a gente tenta chegar a essa simplicidade na comunicação, tem um lado positivo, mas tem também um lado perigoso, né? Que essa discussão fique mais infantilizada, sim. Nosso desejo de que o jovem participe da política, se engaje nas redes, etc., não pode também levar a conversa política a uma coisa tão superficial que deixe de fazer sentido, né? Não tem resposta para isso. É a gente observar e prestar atenção para onde a coisa vai. Estamos tendo a primeira experiência de uma campanha presidencial com uso pleno da inteligência artificial, o que traz várias questões para a discussão da comunicação política. Tenho dito que entendo que a inteligência artificial tem um lado muito positivo e muito solar, né? Que é a questão simbólica, né? De conseguir sintetizar em imagens fortes momentos históricos como contextos atuais, consegue aproximar a comunicação, né? Não sei se você viu o trabalho desse senhor que faz um discurso e ele não sabe falar em espanhol e fala com a audiência em espanhol. Tudo em meio para a gente muito novo, né? Muito nonsense, muito surrealista no limite, né? E existe um lado, sim, que vamos ter que prestar bastante cuidado, que é o lado escuro da inteligência artificial, né? Que traz questões complicadas, né? Ele dilui a fronteira entre a realidade e a fantasia, né? O que acaba ocupando um espaço muito perigoso na cabeça do eleitor ou dessa audiência, né? Por exemplo, esse caso que você citou é ótimo. O Milei tinha elogiado a Margaret Thatcher como uma estadista, etc. Os adversários construíram a inteligência artificial, um momento da história onde dá a entender que a própria Margaret Thatcher define o ataque a um navio argentino onde morrem um monte de jovens argentinos.
Isso impactou a campanha e impactou os argentinos, né? Porque isso que eu te falo, o limite com a realidade é muito tênue, né? É um fato. Do lado de lá também vimos um comercial que mostra o candidato oficialista, o candidato peronista usando droga. E também teve um engajamento gigante nas redes sociais, todo mundo viu aquilo, e pelos comentários se percebe que uma parte importante das pessoas acredita que o vídeo era verdadeiro, né? Então, a pergunta é extremamente pertinente, e a sociedade vai ter que aprender a lidar com essa nova ferramenta, né? Como todas as ferramentas humanas, ela não é boa ou ruim em si mesma, mas precisa entender a forma com que será usada, fato. A gente tinha uma dificuldade maior com mulheres de 30 anos mais, de classe média, onde o discurso mais agressivo e mais veemente do Javier Milei encaixava menos, e aí aconteceu a chegada, né, no segundo turno, da Patrícia Bullrich e do Maurício Macri. Eu acredito que a soma deles dois à campanha do Milei foi fundamental para ajudar com esse voto feminino, sim. De uma forma geral, o apoio dos dois, de alguma maneira, deu uma tranquilidade institucional, deu uma segurança para esse público, para essa audiência que oscilava entre o voto em branco e o voto nulo. E trouxe fortemente esse público para o Javier Milei. Por isso também percebemos essa subida radical nos últimos dias da eleição. Isso tem muito a ver justamente com a questão do voto feminino e com o apoio do centro para o Milei. Bom, então aí as respostas dele, né, para aquelas 4 perguntas que eu falei para vocês veem que ele também tem ali uma preocupação com a questão da brincadeira do meme, deixar as discussões políticas muito rasas, né, a questão do uso da inteligência artificial para ele também ainda é uma incógnita, mas assim, pessoal, é muito interessante porque a vida é cíclica, né? Por quê? Porque a gente agora está discutindo a inteligência artificial nas campanhas. Mas o Piperno, nosso amigo aqui da Jovem Pan, me deu um vídeo da primeira campanha política que rodou na televisão. Olha ela aí. Gente, essa campanha política ela é de 1952, tá? Era para eleger o republicano Eisenhower, né, o general do exército americano que atuou na Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Essa campanha ela foi feita pela agência Thompson. Só que a agência Thompson pegou um general do exército que tinha vencido a Segunda Guerra, ou seja, um sujeito de um nome difícil, mas que tinha o apelido de Ike. E aí eles pediram então para os estúdios Disney produzirem alguma coisa que fizesse com que ele se tornasse uma pessoa mais simpática ao público, né? E aí o estúdio Disney, então, criam essa campanha e ele foi eleito à época, né? A gente está falando de 71 anos atrás, tá? Quer dizer, desta campanha aí, é bem legal, vamos rodar de novo, Mel? Desta campanha aí, a gente partiu para a inteligência artificial que vocês acabaram de ver reproduzindo a Margaret Thatcher, né? Então, a Eisenhower, né, tinha ali o apelido de Ike, e aí, infelizmente, o vídeo não está com som, né, porque é muito antigo, 71 anos, né, mas ali eles estão dizendo I love Ike. Então, é uma coisa fácil de pegar, né? É sonoro, inclusive. Para quem tiver curiosidade, está lá no perfil do Piperno, né? No Instagram. E é muito curioso como a gente... E naquela época, isso aí já foi uma inovação, gente. Feito, de novo, pela Disney, pelos estúdios da Disney, para a agência Thompson. E agora a gente está vendo o uso da inteligência artificial ali reproduzindo um navio de combate com a Margaret Thatcher
a bordo, né, comandando ali um ataque aos argentinos, 71 anos depois. Né? E discutindo de novo como é que a mídia, olha a diferença, como é que os meios de comunicação, né, eles podem afetar aí o comportamento do eleitor, né? Ser decisivo para uma tomada de escolha ali de qual candidato as pessoas vão colocar no poder, né? É impressionante isso, né? Então eu trouxe essas duas campanhas, né? Achei salutar trazer para vocês e trazer também essa conversa com o Pablo, que gentilmente conversou com a gente, para a gente discutir exatamente isso, né? Que rumo, para onde nós estamos indo? Até porque nós teremos uma eleição ano que vem aqui no Brasil, importantíssima, né? Então eu queria começar já com o Dr. Durso, amigo do Ursinho, ouvindo um pouquinho sobre esse ponto de vista aí do marqueteiro, né, o Pablo Nobel, e um pouquinho de como você viu tudo isso e como é que você vê aí para onde nós estamos indo, como é que a gente vai tratar esse novo eleitor conectado que chega agora às urnas. Obrigado, Elaine. Prazer voltar. Mano, Felipe, delegado Palumbo. Sempre um prazer estar numa mesa recheada de amigos para falar de um tema que me é caro e me preocupa e, ao mesmo tempo, enriquece o debate, porque, sem dúvida nenhuma, a grande preocupação em termos uma campanha recheada de memes, fake news, etc., é trazer uma campanha muito superficial. Só que, em contraponto, eu vejo que as redes sociais deixaram a campanha menos rasa. As pessoas estão mais politizadas. Debate-se as questões políticas, as questões jurídicas nas redes sociais. Vale dizer, as redes sociais têm servido para trazer à população mais informação. A gente até fala que antigamente conheciam os jogadores da seleção brasileira, hoje se fala sobre os ministros do Supremo. Então, da mesma forma que as redes sociais elas estão democratizando o debate político e aumentando o interesse político na sociedade, o que traz mais profundidade ao debate, nós abrimos margem e publicidade, formas de disseminação de notícias falsas, em forma inclusive de deepfake, com inteligências artificiais, mas também com meme. O meme, claro, é para atingir, penso, uma classe de eleitores mais jovens que podem votar por critérios altamente subjetivos. Ah, votou porque o candidato é mais bonito, é mais engraçado, faz memes mais legais, viral, procura-se o conteúdo viral. Então, o que vai dar mais engajamento? Nunca isso deve servir, penso, como base para um voto, né? Você está ali elegendo quem vai estar comandando o futuro da nação ou da sua cidade, do seu estado. Inclusive, no Poder Legislativo, nós teremos aqueles que criarão as leis no Congresso. Então, é importante você ter profundidade na hora de escolher. Mas, lamentavelmente, os memes trazem essa superficialidade do debate. O que a gente vai contar, é claro, é que com mais debate político, quem sabe, inclusive nos comentários dos memes, isso abre um debate sobre aquela situação de maneira mais profunda. Então eu vejo que é inegável, é um caminho sem volta, os memes serão utilizados, gerarão engajamento, gerarão conteúdos virais, alcançarão a geração que a gente pode chamar de geração TikTok, mas vai depender, quem sabe, de também ter uma profundidade naquela publicidade de marketing político para você conquistar o voto. Não vai ser só isso, penso, que vai garantir o voto. Espero, inclusive. Mas essas são as minhas primeiras impressões com relação ao meme. Já com relação à inteligência artificial, vendo o que foi publicado na Argentina, a meu ver, aquela propaganda ficou muito clara que era como se fosse até uma gamificação, avatares, né? Você não pode ser enganado, não parece uma imagem real gravada. Sim. Isso... Como ficou ali na campanha da Kombi, né? Com a Elis Regina e a filha. Sim, ali não, real. Ali já não era uma gamificação, você tinha ali a sensação de que era real, né? Então, a única reflexão seria, enquanto os vídeos são tão descarados, são tão explícitos, que são montagens, são criações por inteligências artificiais, isso não gera tanta preocupação. Claro que pode, inclusive, ter cometimento de crime, ter difamação, crimes contra a honra ali na geração daquele conteúdo, mas ele é muito superficial do ponto de vista de manipular a opinião, até a pessoa acreditar que o vídeo é verdadeiro. A grande preocupação com a inteligência artificial
tem um lado bom, como disse o Pablo, sobre acessibilidade, a tradução de um conteúdo ali que um candidato, inclusive em debate, pode ter uma tradução simultânea, que é 10, mas a preocupação das deepfakes, aí sim o vídeo falso, que parece ser verdadeiro, para mudar o voto, né, daquele eleitor por um conteúdo totalmente manipulado. Isso me preocupa bastante, mas a inteligência artificial também é inegável que será utilizado daqui para frente e com muito empenho nas campanhas tanto pro bem quanto pro mal, eleitorais. Né? Exatamente. E você, Pepe? Eu tô curioso para ver o meme do Palumbo. Boa! Vamos contratar o Pablo Nobre. O Felipe, ele fala que eu sou direita extremista. Mas você sabe que é uma coisa... A política não foi feita para amadores, né? Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que me ajudou muito, o Leandro, da SLAP. Ele me ajudou muito, me aconselhou demais. A política não é para amador. Fizeram uma previsão para mim na campanha de vereador. Ainda falaram, eu nunca mais vou esquecer isso, você vai ter mais de 100 mil votos. Vai eleger mais 2 pessoas junto com você, com os seus votos. Eu falei, não, você está louca. Não. E bateu exatamente isso. A política não é para amador. E precisa, sim, de gente especializada. É uma política, é uma ciência, né? Onde as pessoas fazem estudo o tempo todo. Mas as redes sociais também servem para informar as pessoas. Quem garante que antigamente não tinha fake news? Porque a gente era ligado a 3, 4 emissoras que passavam o que queria e ninguém ia lá no Diário Oficial verificar se aquela informação era verdadeira ou não. Hoje você tem diversas redes sociais com concorrência, TikTok que concorre com Kuai, né, e Facebook e Instagram. Então eu creio que veio para ajudar, né? Hoje as pessoas não estão só ligadas nas telinhas. E o grande concorrente da TV não é outra TV, não é outra emissora, é isso aqui, ó. É o aparelho de telefonia celular, que acaba ajudando bastante. Aliás, se não fosse as redes sociais, eu tive voto em 635 cidades. Só não tive votos em 10 cidades. Eu não apareci na TV. Eu só aparecia em São Paulo e Grande São Paulo. Me tiraram da TV de todo o interior. Da onde veio esses votos? Como é que eu consegui alcançar esse público? Através das redes sociais. Porque dinheiro eu não tive. Não usei fundo partidário, então eu não tive apoiadores pagos, né, nessas cidades por interior afora, que me ajudaram. Então eu tenho certeza que eu só consegui atingir esse público graças à exposição na mídia, né, e graças às redes sociais, que foi fundamental para o sucesso. Chegou a ter voto em cidade que você não visitou pessoalmente na campanha? Eu não tinha dinheiro para visitar as cidades, eu visitei só 10 cidades. Então, né? eu achava que o partido ia me colocar na TV no interior, no Vale do Ribeira, Baixada Santista. Mas depois do término das eleições, eu descobri que o partido me tirou da TV. Então, na campanha de vereador, me deram 7 segundos. Na campanha de deputado, depois de testado, me deram 5 e me tiraram do interior. Mas, graças a Deus, né, e graças à internet, eu consegui chegar nessas cidades através das redes sociais, que me ajudaram muito. Se não fossem as redes sociais, eu jamais chegaria. Essa é a minha preocupação e a preocupação de dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas, de políticos velhos, que estão acostumados com aquela política toma lá da cá, que chegam com milhares de reais, e chega mesmo com milhares de reais e fala assim, você está apoiando o delegado Palumbo? Tome aqui 100 mil reais para você me apoiar agora. Não apoio ele não, porque eu não pagava ninguém, eu não tinha dinheiro. E várias pessoas, eu tive o relato de uma vereadora de Jaguariúna, falou, tentaram me comprar aqui, com muito dinheiro, mas eu estou contigo. Ana Paula Espina, vereadora de Jaguariúna. Sou muito grata a ela, quem não tem gratidão não tem caráter. Mas eu só consegui chegar através das redes sociais. E isso é um grande tormento para essas raposas velhas da política. Eles odeiam isso. Eles odeiam. É isso que eu ia te perguntar. É um bom ponto, né? Porque, assim, não é todo mundo que está preparado para fazer internet. Fazer internet é muito difícil. É complicado e ganhar seguidores reais. Exato. Fazer uma comunicação na internet não é simples. E nem ganhar o que a gente chama de seguidor de forma orgânica, ou seja, naturalmente, sem ser comprado, enfim, você usar de outros comentários, né, Helene? Mas gera muitas discussões também. Um ponto que você não falou, por exemplo, uma plataforma como o Instagram e o Facebook pode te calar por meio de um algoritmo. Tudo bem, eu já estou calado. Eu estou com punição no Facebook até dia 11 de janeiro. Então eu estou... Por quê?
Não sei. Restrição? Talvez porque eu tenha postado alguma coisa contra o Hamas ou uma coisa que eles não gostaram e eles me puniram e estou cumprindo a punição. Então hoje eu só posto flores. Então é um ponto interessante para a gente discutir, talvez num outro debate, né? É como que as grandes plataformas... querido. Fica à vontade. Como que as grandes plataformas, né, têm um poder absurdo, né? As grandes plataformas podem escolher qual candidato vai ser eleito agora, teoricamente. Se calar a tua voz... É uma boa, porque antes você tinha isso... Desculpa, você tem razão, Felipe. Exato. Ele acabou de falar que antes você tinha, teoricamente, podia ter isso através da televisão. Ponto que você colocou, não foi eu que falei, certo? Sim. E aí agora você está trazendo outro ponto. Claro. Porque não é um ambiente... Porque os donos de partido escolhem quem vai ficar na TV. Então, se ele falar com você assim, você vai aparecer... Aliás, falaram para mim, né, que eu ia ter tempo de TV, depois não cumpriram nada que falaram. Me deram menos tempo. Então, os donos de partido têm dono. Todos aqui sabem que tem dono. Se ele falar para você que você vai ter 20 segundos de TV, vai ter tempo igual. Hoje, eu aconselho essas pessoas novas que querem entrar na política, eu falo, cuidado. Partido engana, partido mente, partido vai te usar. Eu falei hoje para uma vereadora, que aliás quer dizer, candidata a vereadora que é do meu partido, eu falei assim, eles querem que você trabalhe de graça para eles, eles querem que você promove eles o tempo todo, porque me deram a presidência do partido, muito legal a presidente do partido, né? O que você vai ganhar com isso? Nada, você vai trabalhar de graça para eles, você vai promover quem eles querem, você vai ser usado o tempo todo, e eu estou aqui com o meu sincericídio, vou ser odiado pelos donos de partido, mas pelo menos eu estou falando a verdade para vocês. E quem é da política sabe que eu estou falando a verdade. Mas aí você queria falar da plataforma, desculpa, não, é um ponto interessante isso. Agora, eu queria só voltar um pouquinho para a nossa discussão, né, sobre como que a campanha eleitoral está focada hoje em dia nos memes e na inteligência artificial, né, uma coisa nova realmente que foi colocada aqui pelo marqueteiro do Milei. E os memes têm uma coisa boa e uma coisa ruim, né? A coisa boa é que aproxima a população, né, da política, isso é muito bom. Mas o fato ruim é que acaba infantilizando a política. Foi o que ele falou, inclusive. Acaba fazendo as pessoas sendo mais infantis e não tendo uma densidade. Mas, Felipe, de discussão. Quando foi eleito um palhaço aqui, com mais de 1 milhão de votos, nós não tínhamos. Nós tínhamos Orkut. Nós não tínhamos. Agora tem a rede social, os votos dele despencaram. A gente tem um outro lado também. Despencaram. E talvez, se ele continuar com essas palhaçadas, na próxima ele não entre. Muito provavelmente por causa disso aqui. Porque hoje, você vota lá no Congresso Nacional, depois de poucas horas aqui, não dá mais para enganar. Você sabe quem votou, você sabe se você foi contra ou a favor, você sabe se o eleitor sabe se você foi a favor de uma CPI, se você não foi. Ele sabe como você votou através das redes sociais. Ou seja, a conectividade dá mais transparência, é isso que você está falando. Eu acho que não é o problema da rede social em si, como será utilizado. Você falou, você tinha 5 e 7 segundos de TV. A gente está falando de superficialidade do debate jurídico. 5 segundos de TV é superficial, você não consegue passar por eu falo rápido. Tanto quanto um meme. É um meme. Como um meme. Quando ele falou TV era assim, quero todo vagabundo volta delegado para Palumbo. Acabou. Parecia meu nome é Enéas. A TV gerou a primeira forma de ganhar voto com meme. Só que o dono de partido não. Parecia que estava num 20 segundos, andando na praça. E aí as redes sociais permitem você aprofundar o debate. Isso, é uma sacanagem. Muita gente, inclusive, usou como estratégia. A televisão começou o meme. Exato. Porque o meu nome é Enéas não era mais nada do que isso. Mas tem muita gente que usa Desculpa, Felipe. Tem muita gente que usa esse segundo só para passar as redes sociais, para aí sim aprofundar o debate político nas suas redes sociais. Mas a questão, por exemplo, do palhaço lá, a minha justificativa e explicação é outra. Tem nada a ver com rede social. É porque no começo ele era muito mais conhecido que hoje em dia. Hoje em dia as novas gerações não conhecem o palhaço. Sim. Então não tem nada a ver com... Ou então a perda de popularidade dele não tem nada a ver com o fato de ele não saber usar a rede social. Tem a ver com o fato das pessoas não conhecerem ele como conheciam antigamente. Ele tem milhares de seguidores. Mas mais seguidores que se milhares de seguidores. Milhares. A rede social dele é muito forte. Só que eu acho que o povo está se cansando um pouquinho dessa palhaçada, né? Eles querem ver porque não é possível. Você fala, não tem ninguém para votar, vota no palhaço. Eu acho que tem alguns aspectos Só que aí você elege 3, 4 que estão lá na aba dele lá, que vai fazer o quê? Eu acho que tem alguns aspectos interessantes nessa conversa, assim. Primeiro, eu acho que... é importante recuperar que o argumento de que a inclusão de pessoas infantiliza o debate é algo que vem desde o começo da democracia. Quando a aristocracia olhava e dizia, não, mas as pessoas que mal são alfabetizadas não sabem discutir política com profundidade. Então, os argumentos sobre a superficialidade do debate político na democracia existem desde que a democracia surgiu.
né? Então, eu acho que há camadas de inclusão. Cada vez que surgem novas ferramentas, a gente consegue ir incluindo novas camadas da população que antes tinham mais dificuldade de participar do debate. Então, isso aconteceu quando o rádio começou a ser uma ferramenta, quando a TV começou a ser uma ferramenta. Cada vez você vai incluindo mais gente, tem um efeito de simplificação do discurso, que num primeiro momento gera uma preocupação de simplificação, mas que depois a sociedade vai aprendendo a lidar com aquilo e o debate vai se aprofundando, porque o debate político não pode ser restrito à primeira camada da propaganda e nem apenas ao aumento do voto. Ou seja, a democracia não acaba no dia que você aperta alguns botões na urna, né? Eu acho que o aprofundamento do debate, do processo democrático, ele acaba se dando muito mais até entre os períodos eleitorais, ao longo do tempo, quando a sociedade consegue, inclusive através das redes sociais, hoje muito mais, influenciar a discussão pública que acontece no Congresso, também através do debate público na imprensa, como estamos fazendo Mas aqui. isso não acontece hoje em dia. O eleitor não fiscaliza o seu político. Não, os eleitores só se interessam para a política no período eleitoral. E isso acontece inclusive em São Paulo. Eu presenciei isso aqui no centro de São Paulo. Uma mulher pegando um panfleto da rua, deixa eu ver quem que eu vou votar aqui. Na hora do... Eu presenciei isso. Sim. Então se acontece Mas isso. agora está proibido, né? Aquele santinho na hora da... Não, o pessoal faz aquele derrame, que eles passam de madrugada e jogando. Mas aí eu acho Eles jogam lá e... É isso aí. É o derrame, chama derrame. Eles jogam lá e aí a pessoa vai lá e pega e na joga. frente da E escola. o pior, né? As pessoas não têm o costume de fiscalizar o seu político, que é importantíssimo. Você não pode, como o Felipe falou, Você não votar acha que hoje a população fiscaliza mais do que 10 anos atrás? fiscaliza por causa da internet. Isso. Então, o meu argumento avanço. é que a gente tem vivido gradualmente um processo de amadurecimento. É claro que a sociedade toda não consegue participar tanto quanto a elite, né? Porque no fim das contas, a maioria da população está correndo atrás do feijão de cada dia. Exato. Não é? Mas, inclusive, tem um processo aí de enriquecimento. Quanto mais a sociedade consegue enriquecer e você cria novas classes médias e consegue fazer com que as pessoas tenham um exercício da cidadania para além da sobrevivência, mais a democracia vai amadurecendo no processo também. Isso tudo dito, eu acho que a gente também, às vezes, romantiza demais o processo de decisão do voto. Porque quando a gente estuda marketing político, comunicação eleitoral, há diversos estudos, assim, é uma coisa consensual que a decisão do voto ela é muito mais emocional do que racional. A razão no processo eleitoral acaba entrando muito mais para você justificar uma escolha que você já fez pela via da emoção e do afeto do que o oposto. Por isso que o marketing político é importante e decide uma eleição. Porque trabalha com a emoção das pessoas. A gente vê que isso há muito tempo. Já ali quando a gente vê o filme ali da eleição do Eisenhower, Do general, você já vê isso. Porque ele pegou o quê? Esse nome é difícil para falar. Né? Aí bota lá só o apelido dele, Ike, e I love Ike. Quase que um meme já. Mas o meu ponto é que isso é verdade não apenas para o mais pobre, mas também para o mais rico, para a pessoa mais estudada. Mas, mano, não é triste pensar que essa classe trabalhadora tá sem muito tempo para se envolver na política, vai receber só esses memes? Isso não é muito superficial para pensar num debate público a não ser que isso seja uma isca, a não ser que isso seja isca para fomentar o debate. Mas o ponto que o Mano colocou é o ponto desejável, né? Que o processo político ele não só começa e termina no período eleitoral. Ele é uma construção diária nos 4 anos do período de mandato presidencial, de governador, de prefeito, de deputados, de senadores, né? Durante esse período as pessoas se educam politicamente, entendem a discussão política e quando chega o período eleitoral é só a cerejinha do bolo. Exato. Né? Já deve estar pré-pronto, né? Mas o fato, na minha opinião, é que os brasileiros só olham a política no período eleitoral, infelizmente. E tem uma outra percepção muita gente está preocupada em dinheiro, né? Favor, né? Não. O próprio líder comunitário, dependendo do líder, é um perigo. Porque eles se vendem.
Qual candidato vai dar mais dinheiro? Mas isso é politiquinha, isso é política... Mas elege vereador. Periférica, assim. Elege vereador. Sim, mas isso aí é algo que elege vereador, que depois ajuda a eleger um deputado, que depois ajuda o federal e assim vai. Começa lá da base. Mas eu queria só voltar aqui num ponto. Se por um lado a internet, através da sua capilaridade, trouxe mais transparência e mais poder, inclusive, de acesso, né, do eleitor ao candidato, né, como você bem pontuou, delegado Palumbo, você não foi a todas as cidades porque não tinha dinheiro, mas conseguiu o voto provavelmente porque as pessoas te conheceram na internet. Então, ponto positivo da internet. Por outro lado, ela não tem um efeito colateral de... a gente sabe hoje, pelas estatísticas, que no período eleitoral a gente tem muito mais discurso de ódio sendo impulsionado na internet e muito mais fake news. Isso não seria, então, aí um efeito colateral desse uso da internet? E também o empenho dos candidatos na criação desse conteúdo. Enquanto eu acompanho o delegado Palumbo e percebo que as redes sociais dele, ele de fato produz conteúdo para mostrar o próprio trabalho. Ótimo. O problema é que tem muito candidato que está se empenhando no conteúdo negativo, no discurso de ódio, e ele quer crescer pelo ódio, exatamente. Não atacar, em vez de inclusive mostrar... em formato de meme. Então ele vai, de alguma forma, pejorativa contra o concorrente, seja por conteúdo ou seja por meme, e vive disso. Aí eu acho que é péssimo, porque ele só usa as redes sociais não para fiscalizar, não para chegar ao trabalho dele, como faz o delegado Palumbo, mas ele vai exatamente transformar esse debate... Para você fiscalizar, você arruma inimigo pra caramba. Todas as vezes que eu bato no Detran, e vou continuar batendo, eu estava até mostrando aqui nos bastidores um vídeo pro Mano, que eu só vejo blitz para aprender moto de trabalhador, não vejo em pancadão, eu acabo, de forma indireta, atingindo o governador Tarcísio. Mas quantos fiéis... Por mais que eu goste dele, mas eu preciso fazer isso. E quantas pessoas vão admirar o seu trabalho por causa dessa coragem? Vou continuar fazendo, mas é difícil. Por quê? Porque a maioria dos políticos, a imensa esmagadora maioria dos políticos, eles se vendem. Então, como eu já disse aqui várias vezes, na Prefeitura de São Paulo, 5 mil cargos, mais de 30 subprefeituras, Governo do Estado de São Paulo, mais de 20 mil cargos. Palumbo, para de falar que você tem tantos cargos lá. O cara para, porque senão caem os cargos. E aí os amigos deles são mandados embora. Então eles ficam refém desse sistema. Eu, como não peço cargo, eu fiz 2 pedidos pro governador Tarcísio, os pedidos republicanos que falam aqui em público. Eu pedi para eles me liberar o sargento Victor de Rota, que já é meu amigo faz tempo, e o Márcio Kenji, que trabalhou comigo da Divisão de Operações Especiais, que vem comigo há quase 20 anos. São pedidos republicanos, eu sou ameaçado de morte constantemente, eu preciso desses 2 policiais. Foi o único pedido que eu fiz para ele. Eu não pedi cargo nenhum, não pedi secretaria, não faço ingerência, ele faz o que ele quiser, o governo é dele. As emendas que eu recebi da bancada paulista, de 10 milhões, eu destinei todas para a saúde. Não quero saber de obrinha não, de barra de viaduto, para os outros ficar roubando aí não, pedindo 10%, 20%. Então eu procuro ajudar isso aí. Agora, a maioria dos políticos, eu não estou me vangloriando aqui não, pelo amor de Deus. A maioria dos políticos, eles se vendem por cargo, então eles não vão fiscalizar nunca. Eles nunca vão falar, o Detran está errado. Para isso. Mas aí eu queria, nesse viés da sua fala, Durcinho, perguntar o seguinte, mas o fato dele usar justamente esse efeito colateral da internet de atacar, em vez de mostrar o que ele está fazendo de positivo, como faz o delegado Palumbo, isso não gera um returning votes, ou seja, isso não retorna voto para ele não consegue de alguma forma se beneficiar com esse ataque ao oponente? Será que essa fórmula não está funcionando muito melhor na internet do que funcionava, por exemplo, nas vias tradicionais como a televisão e etc? Eu não tenho tanta convicção disso, não. Porque o carro de som dizendo o Bolsa Família vai acabar se você não votar no meu candidato, é uma coisa que existe desde antes da internet. E isso já tinha efeito. Então, as formas de espalhar medo e outros sentimentos, porque são, no fim das contas, o ponto é que o marketing acaba utilizando alguns afetos como formas de ativação do engajamento. E o medo, a raiva, acabam sendo afetos que têm um efeito mais imediato de mobilização. Só que também ninguém aguenta ficar com raiva e com medo o tempo todo. Então, existem espaço para outros afetos mais construtivos. E eu acho que a grande questão é
como que as outras forças políticas conseguem também atuar para desmobilizar certos afetos que vão sendo inflados em prol de um determinado engajamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a arena política é dinâmica. E que, enquanto alguns estão ativando o medo, a raiva, o ressentimento, é preciso ter outros grupos dentro da democracia que estão buscando desmobilizar aquilo e mobilizar as pessoas de outra forma, com base na esperança, no sonho, em afetos que mobilizam para uma atitude construtiva e não destrutiva. Mas tem uma questão, mano, que a amplitude da internet, das redes sociais, é muito maior do que era antigamente. Viraliza muito mais rápido. Por isso que a fake news antigamente não era uma discussão. Sempre existiu fake news na política. Desde o panfleto. Desde o panfleto. Mas ninguém se preocupava com a fake news, porque a amplitude da fake news naquela época era muito menor do que hoje em dia. Hoje em dia você manda um WhatsApp para uma pessoa, milhares de pessoas receberam em segundos aquele WhatsApp. Não é? Ou seja, então a amplitude hoje em dia é muito maior. É uma questão realmente, essa questão de impulsionamento. E o que dá views é as brigas, esse discurso de ódio. A polêmica. As pessoas não querem ver o seu trabalho, muitas vezes. Eles querem ver um agredindo o outro. Polêmica. Quer ver desgraça. E faz sentido, tudo isso isso é estratégia de marketing. Você tem muitos youtubers que eles vivem do crescimento do seu canal pela polêmica e pela briga. E alguns políticos aderiram. O que a gente devia ter, espero, né, um senso crítico na hora do voto, dizer, eu não vou votar nesse indivíduo que ele não trouxe nenhuma proposta e só polêmica e briga. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas ele vai ser eleito. Eu acho que é um processo de amadurecimento. Tem espaço e voto. Eu acho que tem espaço para pessoa que não faz polêmica, apresenta proposta, tem espaço para pessoa polêmica, tem espaço para pessoa que mexe com um sentimento errado. Se eleger justamente porque só atacou. Critica, Exatamente, né? Só mostrou os pontos fracos e negativos do oponente. Eu acho que quando esse tipo de afeto reverbera é por conta das condições sociais. Ou seja, o que leva as pessoas a se mobilizarem e votarem em alguém que está disseminando raiva? Geralmente é crise econômica, são problemas concretos também. Ou seja, os mecanismos de política pública que afetam a vida do cidadão concreto, real, de carne e osso, também têm o papel de influenciar o contexto geral do ambiente, que vai fazer com que as pessoas estejam mais demandantes de um tipo de afeto ou de outro. Mano, o que você diz vai totalmente ao encontro exatamente do mote desse programa. Porque a gente pegou uma campanha eleitoral na Argentina, todo mundo já totalmente desgostoso com a situação econômica, país quebrado, economia quebrada, e aí vem exatamente já nesse sentimento a campanha com base, inclusive em esses vídeos com inteligências artificiais, os memes, você já pega esse ódio enraizado, fica mais fácil. Ou seja, cria um personagem de alguém que está realmente também contra tudo, também. Exato, e contra todo o sistema, né? Que é alguém indignado, descabelado, com uma motosserra e tal. O povo está insatisfeito. Exato. Ele usou muito bem, inclusive. Exato. Uma estratégia de marketing muito inteligente. Ou seja, a parte da questão do marketing passa também pelas condições sociais e econômicas concretas que estão sendo desfrutadas pelas pessoas. Tá de saco cheio, a verdade é essa. Exatamente. O termo é esse, eles não estão aguentando mais, então eles vão mudar. Aí como é que eles sabem isso? Exatamente. E as pessoas ficam sabendo como. É o que o Felipe falou. Hoje você passa um WhatsApp aqui, ele daqui 3 segundos ele está lá em Presidente Prudente. E com aquela política velha você não consegue tá até chegar. fora do Brasil já. Exato. Então o alcance é gigantesco. Agora tem uns que você bate o olho e já vê que é fake news. Não, isso aqui não é plausível, né? Agora também, ele foi eleito. E agora? O que é que ele vai fazer com esse sentimento? Porque uma coisa é ser... Foi o que eu perguntei, né? Uma coisa é o personagem. Né? Exato. O fato dele falar que receberia bem o Lula. Exato. No dia seguinte, aliás, ele já estava de terno e gravata. De falar a sua santidade. Não pode sair brigando com todo mundo. Exato. Quer dizer, saiu do personagem que foi criado e no dia seguinte ele já estava de terno e gravata, já cabelo outro penteado. Personagem que vai precisar mobilizar os afetos de outra forma e governar de outra forma. Mas tem uma questão que é problemática. Ele foi eleito com o personagem Milei, não com o presidente Milei. Aí ele pode ter problema. Mas se ele fizer um bom governo... Agora, brigando com todo mundo, ele não vai fazer um bom governo. Na minha opinião. Que foi o que não deu certo aqui no Brasil. Mas o sentimento do marketing dele era o sentimento de ódio, de raiva,
chamar o... Mas aí tem uma catarse desse sentimento, que é a eleição. Mas e agora? E aí, a partir daí, como que ele mobiliza os afetos e o conjunto de políticas públicas... Precisa do Congresso também, para mudar... Pode a ferro e fogo. Se ele for a ferro e fogo, ele corre isso aí, impeachmentado. É complicado, né? Ele vai a ferro e fogo com todo mundo. Não dá. Vai ficar brigando com todo mundo? Para avançar uma agenda, ele vai ter que ter o Congresso. Tem que conversar com todo mundo. Ele foi eleito para ser representando o povo argentino. Não importa se votou nele ou não. Gente, e aí, nessa minha conversa com o Pablo Nobel, eu falei para ele, olha, você falou com todo mundo, eu queria alguma coisa exclusiva, né? Brinquei com ele. E aí ele disse, o que eu posso te dar de exclusividade? Eu falei, bom, óbvio, né? Tá muito claro. O ano que vem nós vamos ter eleições municipais no Brasil. E você participou da campanha do Tarcísio, que se logrou vencedor aqui no Brasil, né, aqui como governador do estado de São Paulo, e agora você entrou no segundo turno na campanha de Milei, que também se consagrou aí presidente na Argentina. Pé quente ele é. Pé quente você é. Quem é que você... Competente. Quem é que já está te namorando aí? Quem é que já está em conversas para você fazer a campanha no Brasil? E aí ele me falou, ele me deu essa exclusiva e eu vou rodar agora para vocês assistirem. Começamos uma conversa com a Tabata Amaral. Ainda, como você falou, é um namoro, estamos conversando, mas a conversa está sendo muito boa. Gostei muito dela, gostei muito das ideias, entendo que ela traz uma coisa muito forte, muito da experiência dela, do cotidiano dela para a questão política. Não é um discurso afastado da realidade. Isso me encantou. Então, eu torço para que as conversas avancem e a gente tenha uma belíssima candidata em 2024 aqui em São Paulo. E aí eu disse para ele, eu falei, olha, você teve um primeiro desafio que foi Tarcísio, foi um bom ministro, né? Mas era uma pessoa politicamente desconhecida, inclusive desconhecida em São Paulo, né? Até a oposição trabalhou em cima disso, dizendo que ele não conhecia o estado de São Paulo, porque ele era do Rio de Janeiro. Entre aspas. Isso. E aí você teve esse primeiro desafio. Você teve agora o desafio de fazer um sujeito que muita gente considerava louco, ser encarado como uma pessoa certa para enfrentar a crise na Argentina. A Tabata, ela tem esse jeito angelical, já está na política e tal. Agora o desafio é menor, né? Então, será que você vai ter mais chance de êxito? Ele falou, só Deus sabe, né? Espero que a gente possa conversar muito sobre isso. E foi assim que a gente concluiu a entrevista. Mas e aí? Interessante também, porque nesse caso, do ponto de vista de personagens, a gente está falando de uma eleição que provavelmente terá vários homens velhos e a Tabata uma mulher jovem. Então, a imagem dela já vai ser contrastante por si, né? Quando você colocar as fotos dos candidatos, a imagem dela vai ser o contraste. Então, o que é que ele vai conseguir comunicar aproveitando desse diferencial competitivo que já chama atenção por si, né? Quando você vê todo mundo ali com o mesmo perfil. O Boulos é novo também, o Boulos é jovem também. O Boulos é jovem também. Você vai comparar o rosto do Boulos e o rosto da Tabata? entraram na política. Não, esse é o ponto, mas entraram na política no mesmo momento. É verdade. Política partidária entraram exatamente no mesmo momento. Exato, é verdade. Na mesma eleição. E aí, doutor Dulce? Né? Bom, pelo menos a questão de conhecer como mobilizar a internet, isso é inegável que o Pablo Nobel tem. Mas eu acho que ele tem um desafio um pouco maior. Por quê? Porque se a gente analisar a eleição do Tarcísio e a eleição do Milei, ele viveu eleições de polarização. E para você viver numa eleição polarizada, porque aqui o Tarcísio era Bolsonaro e tinha a esquerda, e lá a mesma coisa, ou era esquerda ou era direita, a polarização te coloca numa situação como eleitor de votar em um ou em outro, e quando você fomenta as redes sociais com memes, com discurso, etc., isso aquece muito rápido o debate. Agora, a Tabata, não sei se existe essa polarização. Mas, fala uma coisa, eu discordo de você no seguinte aspecto. A polarização existiu no caso do Tarcísio contra Haddad. Na Argentina, o que aconteceu foi que a terceira via fugiu, porque a polarização, na verdade, era peronismo contra a Buric,
Né? O Milei era a terceira força. Né? Em São Paulo, Paulo, a Tabata vai ser a terceira força. A Tabata vai estar fora da polarização entre Boulos e o Nunes. Mas o Pablo assume no segundo turno que já estava nesse momento de polarização. Ele começou a trabalhar no segundo turno. Sim, sim. Mas segundo turno sempre é polarizado. Mas a Tabata, ela arranca voto do Boulos, né? Naturalmente, não. Segundo turno, naturalmente, é uma eleição com 2 candidatos. É polarizado. Mas você concorda que, por exemplo, rejeição leva. Mas se a gente tiver uma eleição aqui na prefeitura com Ricardo Nunes e um outro candidato, você não tem essa polarização tão aquecida, já com esse histórico político que a gente vem vivendo, diferente de uma situação. Agora, inclusive, se for Salles e Boulos, aí volta a polarização. Exatamente. Então, eu acho que essa polarização ajuda no debate nas redes sociais. Mas o bolsonarismo vai abraçar alguém. A gente não sabe quem. E tudo indica que vai ser o Nunes. Não vai ser o Nunes, vai ser o Salles. Se o Salles sair. Não, porque o Nunes fica em cima do muro. Se o Salles sair. O bolsonarista não gosta de gente que fica Eu não sou nada. Você bate que o Salles vai sair, você vai ser vice do Salles? Não, eu não tô falando isso. Ele tá doido por mais uma exclusiva. Eu tô falando isso. Eu tô falando isso. Eu tô falando que é uma do Palumbo. No meu modo de enxergar, o bolsonarista vai no Salles. Porque ele sabe que o Ricardo... Mas o Salles não saiu ainda. Mas tudo bem, mas ele sabe que o Ricardo Nunes não é o bolsonarista. Mas o Salles vai ter legenda? Ele fica em cima do muro. Quem fica em cima do muro toma pedaço do lado. O Salles vai ter legenda? Eu creio que sim. Você crê que sim, Paulo. Você crê que sim, mas... Eu creio e espero que sim. Eu tô falando com as forças que estão postas no tabuleiro. Por que não? O Salles está fora do tabuleiro ainda. Ele fechou o caminho dele, né? Não sei se... Será que fechou? Porque o Bolsonaro, pelo que eu sei, eu acho que o Bolsonaro faz gosto que ele saia. Pode não ser pelo PL, mas pode ser por outro partido. Mas vocês acham que os candidatos que a gente tem aí despontando para o município de São Paulo, os pré-candidatos, digamos assim, os 4 trabalham bem essa questão de rede social? Porque a gente já viu que... vocês acham... Então, vou fazer uma pergunta ainda melhor. A rede social vai ser decisiva para eleger os futuros prefeitos e vereadores? Eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Eu acho que se não for decisivo, é muito próximo disso. Ela de fato basta ver o nosso amigo delegado aqui, Palumbo, e a Tabata já tem essa inserção, já tem esse engajamento, ela é jovem, ela fala com o público jovem nas redes sociais e trazendo o Pablo para apoiá-la, ela vem com uma carga muito forte de trabalhar bem. Eu acho que é bem importante. O único candidato disso aí que não mexe na rede social é o prefeito de São Paulo. Que não tem, que tem uma rede social fraca, que comunica muito mal com o público pelas redes sociais, não é o que está mais atrasado. Mas ele tem uma coisa que talvez os outros não tenham. Dinheiro. A máquina. Mas vai ser a internet que vai decidir a eleição. Não, eu tô entendendo nada. Você começou o programa e falou que manda é a rede social. Até mostrou o celular. Eu explico. E agora você fala que o dinheiro que ganha... Como é que ou o político ganha através disso aqui duro, igual eu fui, são 2 caminhos. Ou o dinheiro. Agora, o Rodrigo Garcia, mesmo com a máquina, e o governo do estado de São Paulo, com milhares de reais, despejando dinheiro para todo mundo, não ganhou. Eu acho que trabalhou mal as redes sociais. Tem grande chance de ser o Garcia dessa eleição. Quem? Rodrigo Garcia. Ricardo Nunes tem grande chance de ser o Rodrigo Garcia dessa eleição. Se usar a máquina toda ao favor... Será que vai ser mais também, né? O Salles vai bem no debate. Ele tá empolgado com o Salles, cara. O único que tá fora do debate é o Salles. Mas ele é o vice. Ele é o vice, é verdade. É que você conseguiu uma exclusiva que não Furo, ok. Não, sou viginado. Cara, se o Palumbo for vice, vou ter que votar na direita, cara. Puta. Não, eu não vou votar. Desculpa. Não, eu não sou viginado. Eu adoro você, mas eu me nego a votar. Calma, você vai votar em Boulos? Você podia ser o vice do Boulos. Nossa senhora! Onde que é a saída aqui? Eu tô achando que a chapa, que a eleição vai ficar entre o Boulos e a Tabata Amaral. Vai ser 2 chapas de esquerda. A Tabata Amaral, ela arranca a voz do Boulos. Arranca. E o Ricardo Salles arrancaria do Nunes. E ela consegue falar com o bolsonarismo não gosta de gente que fica em cima do muro. Ou você é ou você não é. Bom, deixa eu falar uma coisa. Agora que eu falei que você pode ser vice do Boulos, certamente... Eu tô apanhando pra caramba. Não. Mas ela que falou, eu devo estar apanhando pra caramba no chat, etc. E pra falar desse assunto, eu conversei com a Bia Marques. Gente, é uma jovem, 22 anos, né? Eu ia falar menina. É uma jovem que começou, né, o trabalho dela na internet há 4 anos atrás para divulgar, porque ela também canta, né? Então, para divulgar o trabalho dela de cantora. E
sem querer, ela se tornou não só cantora, mas também influencer. Ela tem, inclusive, vários prêmios de youtuber, etc. Só que ela conta que ela sofreu muito com as críticas e o discurso de ódio, né? E aí a gente conversou com ela, eu vou pedir para a Mel rodar aí a entrevista que eu fiz com ela. Eu comecei, tem mais ou menos uns 4 anos, na realidade. Eu comecei despretensiosamente, apenas postando covers no YouTube, que, enfim, foi o que acabou dando certo. E daí eu acabei evoluindo para minha carreira de cantora. Então, eu sou influencer e cantora, e o que foi realmente o start disso tudo foi eu começar a postar vídeos sem grandes pretensões. É que acabou tudo ocorrendo e, enfim, aí eu comecei a crescer no Instagram, no TikTok e várias outras redes que ajudam bastante no meu trabalho hoje, né? No início, para mim, foi chocante. Como eu fazia tudo sem grandes pretensões e não encarava como um trabalho, encarava realmente como um hobby, era bem chocante ver alguém me xingando de graça, assim, sabe? Só pelo meu trabalho. Eu estava cantando por quem eu sou, por como eu pareço. Só que eu fui aprendendo a lidar com isso da melhor forma, acredito eu, que é apenas ignorando, assim. Eu não bloqueio, eu não faço nada, eu apenas não vejo. Eu só bloqueio se for uma coisa muito absurda e recorrente, né? Se a pessoa estiver comentando em todas as minhas publicações, todas as últimas publicações, e eu acabar vendo, eu realmente procuro me blindar disso para o meu psicológico, porque ninguém gosta de ficar vendo mensagens de ódio o tempo inteiro, né? Abandonar, nunca pensei, graças a Deus, sempre mantive isso na minha cabeça, acredito que essa força de querer continuar fazendo o que eu quero. No início foi mais difícil, como eu falei, porque eu não estava preparada nem acostumada para receber esse tipo de comentário. E aí eu fui lidando da melhor forma. Atualmente, assim, o que eu recebo mais é sobre as minhas músicas, né? Às vezes eu acabo lançando música muito triste, com um teor muito negativo, entre aspas. Eu falo sobre ansiedade, falo sobre essas coisas. E tem gente que tem a mente muito fechada ainda e acha que eu falar sobre isso estou incentivando as pessoas a terem esse tipo de problema. Esse tipo de comentário, para mim, é um pouco desnecessário, mas é isso. Eu não me deixo abalar porque eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa. No início, quando eu tinha comentário da minha voz, do meu corpo, coisas do tipo, eu ficava meio abalada. Só que eu percebi que é mais a projeção das frustrações da outra pessoa em relação a mim do que realmente o que eu sou, sabe? Eu sei o que eu sou e o que eu quero fazer. Quando eu vejo, né, ódio mesmo, a pessoa falar, ai, quero que você acabe com sua carreira, quero que você morra, já teve coisas do tipo. Mas geralmente essas pessoas são pessoas que antes se mostravam muito fãs, eu acabei não respondendo, porque eu não vejo todas as mensagens, e aí do nada começou a me odiar. Já teve sim alguns, já teve um comentário em específico falando sobre o meu corpo, que me marcou bastante, porque eu nunca falei sobre isso em rede nenhuma, porque eu não gosto de abordar isso. Eu estou começando a abordar isso agora, que eu já tenho muitos anos de terapia, para eu poder lidar justamente com esse tipo de comentário. Mas logo no início, assim, eu comecei de um jeito na internet, eu engordei um pouco, e eu comecei a receber muitos comentários sobre isso. E, para mim, a cabeça foi péssima. Eu não fazia terapia na época, eu simplesmente parei de ver depois que eu vi que isso me fez mal. Então, já recebi mensagem para mandar me matar, já recebi mensagem, enfim. Só que eu realmente ignoro, porque eu acho que a pessoa tá frustrada, sabe? Eu espero que a conscientização das pessoas venha, até porque a gente está debatendo mais sobre essas coisas. Eu sinto que a sociedade, de forma geral, está tendo uma certa evolução em vários temas, inclusive discurso de ódio, né? Já foi abordado em redação, Enem, essas coisas. Então, os jovens, a gente está falando mais sobre isso. Eu espero que exista essa evolução e exista a conscientização. Mas não tem como a gente saber como está a mente das pessoas, né? Eu acredito que as pessoas que fazem isso, né, que pegam a internet para xingar a outra pessoa de graça, ela tem outras questões que ela precisa tratar. Ela nem tem a gravidade do que ela está fazendo. Ela não tem nem noção da gravidade do que ela está fazendo, do impacto que ela pode estar causando. Porque se eu tivesse uma mente mais fraca, por exemplo, eu poderia me abalar muito pelos comentários, eu poderia, enfim, fazer besteira, enfim. Graças a Deus eu faço terapia e tenho uma mente aí mais ou menos em dia para poder lidar. Mas eu espero que o cenário melhore.
Queria muito agradecer a Bia Marques, que foi uma querida, abriu o coração, né, falou aí da intimidade dela. E eu vi aí durante a fala dela, delegado Palumbo, que você concordou com ela. Sim. Na parte que ela disse que muita gente começou a criticá-la porque simplesmente ela não respondeu, não a maldade conseguiu humana atender. Não tem limite, né, Elaine? A maldade do ser humano não tem limite. O que essa menina, uma menina, tem idade de ser minha filha, sua, eu tenho uma filha de 18 anos, por que atacar uma menina, uma cantora que está apenas mostrando a sua música na internet, nas redes sociais? Qual a finalidade disso? Então ela é muito sábia, ela tem uma sabedoria elevada, ela não responde, porque ela poderia entrar até em depressão, ficar falando do corpo dela, criticando o tempo todo, e é o tempo todo pancada nas redes. Até me surpreendeu, né? Por que vão atacar uma garota como ela? Não tem motivo nenhum. Linda, né? Pela maldade. Essa semana eu estava em Brasília, a sessão acabou às 2h da manhã, na quarta-feira, 5h30 da manhã, eu já estava de pé para ir até o Congresso, pegar o avião e vir para São Paulo, e eu abri uma rede, a minha mulher me mostrou, olha, esse cara aqui está te atingindo, falando que eu não respondi a ele, que era um absurdo, que eu fui pedir voto no bairro dele, aí eu não aguentei, eu dei logo uma palumbada, eu falei, quantas mensagens que eu recebo? Palumbada, gostei do termo. Eu tenho um celular que fica com a Prê, minha assessora, tem mais de 27 mil mensagens. O direct tem milhares de mensagens. É humanamente impossível, a não ser que eu seja um robô e que fique lá. Aí eu respondi, olha, eu trabalho para a coletividade e não para você individualmente. Eu não tenho condição de ver todas as vezes. Se você não quiser votar em mim, você não vota. Paciência, meu. Uhum. Mas é difícil você ficar aguentando isso o tempo todo. É complicado. E aí, gente, um dado, né? Os maiores discursos de ódio, eles são focados em xenofobia. E aí, lamentavelmente, a gente viu exatamente isso acontecendo com o pessoal que foi repatriado agora com a guerra lá na faixa de Gaza, né? A gente viu um ataque, inclusive, ao Hassan, né, que é um rapaz que veio no avião da FAB para o Brasil, saído ali da faixa de Gaza e que lamentavelmente foi perseguido nas redes sociais, né, com um discurso de ódio. Então eu queria muito ouvir vocês, principalmente agora começando aí com Dr. Durso, a respeito disso. Elaine, as redes sociais nos entristecem quando a gente verifica esse tipo de comportamento. Algumas redes sociais esse comportamento é mais comum, né, como o X, o Twitter, diferente de outras plataformas como o Meta. Eu acho que pela própria, o TikTok, pela própria forma que se utiliza, né? Você não tem a interação como é feita nas outras redes sociais, mas todas elas têm uma característica idêntica, que podem ter perfis falsos, e normalmente há a criação de perfil falso para atacar, perseguir, etc. Mas as pessoas fazem, inclusive, em perfis verdadeiros. A razão, eu entendo que é uma razão, inclusive, psicológica. A pessoa está tão distante da vítima que esquece o senso de empatia, humanidade, civilidade, porque é muito fácil atacar alguém pelas redes sociais, você nunca vai encontrar. Duvido que muitos fariam pessoalmente. Aí a gente pega o caso da Bia, uma menina que não se manifesta politicamente em rede social, que pode ser justificativa para muitos, falar, mas você é exposto, você vai à Jovem Pan e dá sua opinião, então eu posso comentar, você é político. Eu posso postar. Agora a menina é cantora. Qual é a justificativa para atacar sua música e seu talento? Então, na verdade, lamentavelmente, são situações que existem. Outra coisa que acontece, banalizou-se o que seria a defesa à honra e também o ataque à honra. Então, por exemplo, antigamente, alguém que ofendia a honra de terceiro temia o processo criminal. Fala, puxa, não me processe, uma queixa-crime era algo muito oneroso para as pessoas. Hoje, se você falar, se você me ofender nas redes sociais, eu vou te processar, a pessoa não dá muita bola. Então, a própria honra dela tá tão subjetiva que ela entende que a honra de todo mundo é assim, é elástico, então eu tenho o direito de xingar todo mundo, ofender e extrapolar a minha liberdade de expressão. Muita gente quer saber, né, onde está o limite da liberdade de expressão. Tá aqui, na própria lei, onde tem, por exemplo, os crimes contra a honra, crime de racismo, xenofobia, etc. Então, é uma realidade que a gente enfrenta. Como lidar com isso? Educação. Né? Acho que se as pessoas tiverem mais educação, mais civilidade, mas também cobrando um pouco das redes sociais. É o que eu penso. Eu acho que as redes sociais hoje não têm critério nenhum, os algoritmos são caixa preta e nós temos muitas vezes conteúdos
criminosos em comentários que são denunciados na plataforma e nada é feito. Então não adianta denunciar. Isso também é muito ruim. Falta um pouco de apoio e de controle por parte dessas redes sociais que autorizam esse tipo de interação, dão palco, dão a plataforma, mas não tem nenhum tipo de gestão, pelo menos é o que a gente encontra no dia a dia. Essa é a minha visão. Quer falar alguma coisa, Pepe? Não, sim, a gente vive numa sociedade doente, infelizmente, né? As pessoas não têm pingo de empatia pela outra, não sabe qual momento que a pessoa está passando. Então, às vezes, xinga uma pessoa de forma anônima, causando dano irreversível. A pessoa pode tirar a própria vida porque se sentiu ofendida. Sim, que acontece com cyberbullying nas escolas. Isso. Toda hora. Impressionante. Esse tipo de notícia me deixa completamente chateado e incomodado, né? A gente está vendo, por exemplo, agora, com a guerra de Israel contra Hamas, o aumento do nível de antissemitismo e de islamofobia, né? Impressionante. As pessoas começaram a perseguir mais judeus e começaram a perseguir, no caso do Hassan lá que veio para o Brasil, pessoas que têm uma religião diferente da dela, né? Ou seja, é tudo um absurdo. E eu discordo no ponto do Sim, desculpa só porque eu gosto de discordar das pessoas, né? O debate a questão, eu acho que o problema não é a educação. Eu acho que o problema não é a educação, porque quando você pega, por exemplo, o nível de disseminação de ódio, discurso de ódio, é o mesmo para país desenvolvido e país subdesenvolvido. É impressionante como a questão realmente é a falta de empatia da humanidade, né, nesse caso específico. Então, aqui no Brasil, Dulcinha, eu sou a favor de fazer, sabe o quê? De ter um outro rito para crime contra a honra na internet, né? Não dá para você utilizar, por exemplo, crime contra a honra, né, a justiça normal e tradicional, que demora anos para julgar. Tem que ter um outro rito, um outro procedimento para crime contra a honra na internet que seja julgado de forma rápida. As pessoas não se incomodam, não tem medo, por exemplo, de ser processado em crimes contra a honra na internet, porque sabe que, primeiro, é difícil saber quem são as pessoas anônimas, né? Segundo ponto, sabe da impunidade, né? Sabe que até ser processada, a pessoa vai ter trabalho de processar, entendeu? Então é muito mais difícil. Então tem que ter outro rito, outro procedimento para processar o crime contra a honra na internet, para evitar a disseminação de ódio. Porque na internet, esse tipo de crime é muito pior, porque a amplitude, a disseminação é muito mais rápida, né? Causa um dano muito maior do que você xingar uma pessoa no trânsito, xingar uma pessoa na rua. É muito pior. Isso é tão, me permite só complementar, isso é tão salutar que recentemente nós tivemos a alteração no Código Penal que os crimes contra a honra praticados pelas redes sociais, a pena é triplicada. Sim. E aí nós estamos falando, por exemplo, a difamação, a pena vai de detenção de 3 meses a 1 ano, a pena super baixa, juizado especial criminal. Sim. A gente triplica essa pena para tentar tirar do juizado especial. Mas eu acho que o que ele está falando, o que o PP está falando, não é nem a questão do rito, e não da pena. É femorosa mesmo, né? É complicado. Mesmo pensando no rito dói mais... mesmo é o bolso, uma boa indenização. E o rito mais célere estaria no GCRIM, que pensa em penas baixas, pequeno potencial ofensivo para crimes de pequeno potencial ofensivo. Quando a gente triplicou a pena, a gente tirou do rito do GCRIM, rito sumaríssimo, e colocamos no rito ordinário, que seriam as varas comuns criminais. Então, já houve uma alteração de rito que acabou burocratizando mais ainda, porque o rito normal, ele depende de um processo mais burocrático do que o rito... Tem que pensar até, talvez, uma justiça de direito digital, talvez. Exato. É outra justiça. O novo código de direito digital. E vamos puxar a brasa para o nosso lado. É boa. Vara especializada. Gostei. Vara especializada TJ de São Paulo cria a primeira vara especializada. Processo civil digital, processo de direito digital, outro processo. Você quer falar, mano? Eu acho que hoje eu estou otimista, assim. Eu acho que a sociedade vai aprendendo a lidar com esses fenômenos e evoluindo. Eu acho que a rede social, do ponto de vista da humanidade, ainda é um fenômeno muito recente. Então, tem várias questões aí que, eu não sei se é, por exemplo, falta de humanidade. Eu acho que a gente está aprendendo a exercitar a humanidade de uma forma diferente. Ou seja, a pessoa não está... face a face com outra ali, né? É como se ela esquecesse que está lidando com um ser humano. É como se ela estivesse despejando o ódio contra um personagem etéreo. Ela desumaniza o outro lado. Porque ela está interagindo com a tela do celular. Né? Ela não está interagindo terra de valentão, né? Valentão, ela esquece que tem o ser humano do outro lado da tela. E acha que está falando com o celular. E que é um personagem. Então, às vezes, quando a pessoa é famosa, ela acha que nunca vai nem ver esse xingamento. Exato. Você sabe que todo mundo que me xinga lá pesado, eu tiro uma foto e guardo.
Eu falo, quero encontrar esse cara no meio da rua a qualquer hora. Oh, meu Mas pai. as pessoas não Aí o cara não vira falam isso valentão. no meio da Não vira valentão. Não vira. O cara que te chega na internet, ele não Vem te xinga. aqui que eu vou te dar tiro. Sim, Rapaz, eu fico com tanta raiva. Qual que é o endereço? é. Francisco Matarazzo, 841. Ele passa o endereço. Primeiro andar, fique à vontade. Segundo, estou lá, pronto para recebê-lo. Pessoal, eu vou chamar agora o quadro queridinho desse programa aos finais de semana, que é o Linha de Fato. O que é o Linha de Fato, né? Para quem ainda não sabe. O Linha de Fato é um quadro que a gente criou justamente para levar serviço público, né, para as pessoas, para tirar alguma dúvida. Então, se você tem alguma dúvida e quer mandar para a gente, pode mandar aqui para o @JovemPanNews ou @Elaine Keller, tá? KELLR. Essa semana nós vamos falar, e é muito legal porque o meu, você viu, né, o rodou sem eu falar. Então, desce aí para mim, produção. É, que a gente faz ao vivo. Vamos lá. Essa semana a gente, no Linha de Fato, vai falar sobre o final de ano, tá? Neste período a gente tem aí os aeroportos superlotados, muitas filas, voos atrasados e às vezes até cancelados. Quando ocorre o atraso ou cancelamento de alguma viagem, quais são os direitos do passageiro? É fato ou é fake que a companhia aérea não é obrigada a realocar os passageiros no próximo voo? Para falar sobre isso, eu conversei com a Renata Reis, do Procon de São Paulo. Vamos ver? Existem algumas situações que eles, digamos, onde o atraso é tratado de uma forma diferenciada. Quando o atraso ocorre, automaticamente a empresa tem que comunicar ao consumidor imediatamente. Se ela já tem a ciência de que ela não vai conseguir cumprir o horário que foi combinado, contratado, ela tem que informar isso ao consumidor. Depois, a atualização desse atraso, ela deve ser feita a cada 30 minutos. Para realmente informar para o consumidor qual é a previsão efetiva de partida do voo. Quando o voo atrasa 1 hora, o consumidor tem direito a meios de comunicação. Então, o consumidor naquele momento não tem crédito no celular, ele precisa entrar em contato com alguém, a empresa tem que oferecer de forma facilitada esse meio. Quando o consumidor tem 2 horas de atraso, aí ele já tem direito à alimentação, aí ele pode receber um voucher para ser alimentado no aeroporto. O problema é que a legislação define que tipo de alimentação. Seria uma alimentação que a gente vai considerar, então, compatível com o horário que ele está lá. Então, é um lanche, é o horário do almoço, então seria um almoço, horário do jantar, seria um jantar, uma refeição que ele possa considerar de forma completa, dependendo do horário. Agora, quando esse atraso é superior a 4 horas, aí sim, o consumidor tem direito a escolher pela reacomodação em outro voo, ou pelo reembolso, ou até outra forma de transporte, né? Vamos supor que seja uma localidade que seja atendida por ônibus. Então, é a escolha do consumidor, ele que vai escolher uma dessas hipóteses, né? De reacomodação, de reembolso, ou essa forma alternativa de chegar ao seu destino, ao destino original que foi contratado. E ainda assim, dentro desse cancelamento superior a 4 horas, se vai levar o consumidor a uma situação de pernoite, o consumidor que está fora do seu domicílio, né, da sua cidade de domicílio, ele tem direito a um hotel e o transporte, ida e volta do hotel. Se o consumidor reside ali na cidade, né? Então ele teria que voltar para sua casa. A empresa tem que garantir aí também o transporte de ida e volta ao aeroporto. Agora é importante a gente ressaltar que todos esses benefícios são estendidos às pessoas que têm necessidade especial e o seu acompanhante. Então os mesmos direitos, né, o mesmo tipo de assistência material deve ser estendido ao seu acompanhante também. É bom. Acho que todo mundo aqui já teve algum problema de atraso de voo, né, gente? E nada mais frustrante do que você se aprontar, ir para o aeroporto e não saber se vai voar, não saber que horas vai voar. Tem coisa mais frustrante do que isso? Te mandam para outra cidade. Hã? Ou te mandam para outra cidade. E você, delegado Palumbo, o senhor que viaja muito, senhor, né? Você viu? Senhor, não. Que você vai ser o futuro vice-prefeito? Não, você nada. Vossa Excelência. O PP falou aqui. Você que vai toda hora para Brasília, você deve ter... Não, já acontece, né? De perder voo não, né? Voo ser cancelado, aí te coloca em outro, você vai parar em Goiânia, para depois ir para São Paulo. Faz parte. Conexões bizarras.
É complicado, né? É um desrespeito com o pessoal que trabalha, que paga a passagem, né? Sim. É complicado, né? Uma coisa que me irrita muito, sabe o que é? Falta de comunicação. Vou estar atrasado, ninguém fala nada. Por que está atrasado? Que horas que está para remarcar o voo? Que horas vai chegar a aeronave? Eu fico realmente irritado, incomodado com isso. Satisfação, né? Eu também, mas pelo menos você está em solo, né? O pior é quando está tendo turbulência e o piloto não fala nada. É melhor não falar. Mas turbulência não derruba. Eu sei, mas é ruim pra caramba. Derruba, mas para quem tem medo igual eu. Nossa Senhora. E aí você fala, e aí? A primeira coisa que eu faço é olhar pra cara da aeromoça, né? Se ela estiver tranquila, É isso. Sabe eu uma falo, coisa tá tudo bem. que eu não entendo? Overbooking, né? Como que é permitido uma empresa vender mais passagens do que cabe no avião? E aí dá overbook, eles começam a fazer leilão. Quem quer ficar próximo voo por R$500, por R$1.000? Isso falta, de fato, para as agências, né, que controlam, né, Falta punição. o transporte aéreo, algum tipo de controle e punição. Porque realmente a gente está à mercê das Eu acho que decisões. falta mais concorrência também, porque são mas elas poucas estão empresas, quebrando, né? Você O liberal humano já está falando de concorrência aí, ó. Claro. Tudo concorrência, tem que ter concorrência. Mais concorrência vai ser melhor para... Hoje você tem praticamente tem várias. nacional, você tem praticamente Não, três tem companhias. três. Três companhias. Hoje. É, muito Latam, pouco. Gol e Pequeno e azul. Azul. Só 3. Exato. É bizarro mesmo. E para vários trechos no Brasil, você só tem uma. O Brasil tem que vários começar, trechos que não Brasil tem tem que começar a concorrência. pensar em fazer uma estatal de avião para poder concorrer com as 3. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Não é Faz isso possível um negócio desse. Não. É outro cabidão de emprego. É que no mundo inteiro tem a preocupação de você abrir o mercado para empresas estrangeiras, né, cuidar da aviação, e você amanhã tem um problema de uma guerra, etc., como ficaria essa relação, né? Então, a concorrência interna é muito válida, mas eu não tenho nenhuma manifestação sobre ser bom ou ruim, mas muita gente se preocupa em abrir essa concorrência para empresas aéreas estrangeiras, né? Eu acho isso uma paranoia meio maluca, assim. A gente precisa ter concorrência, precisa ter empresas estrangeiras atuando aqui também. A regulação vai continuar sendo feita pelas leis brasileiras. A gente precisa ter um Estado que funciona para fazer... Por que você acha que não tem? Os contratos... Você acha que as empresas estrangeiras não estão no Brasil? Porque a regulação é fechada. Você não pode operar no Brasil tendo capital estrangeiro hoje. A lei proíbe. Não, empresa aérea. 100% aérea. A lei proíbe. Tem que abrir a concorrência. Sim. É quebras brasileiras. A gente está vivendo até agora o assédio você que está viajando Mas muito. qual que é brasileira? Latam, por exemplo, não é brasileira, mas... Qual que é brasileira? Azul só e a Gol. 2 empresas só. Passaredo. Eles estão agora exigindo o despacho da bagagem, você tem conteúdos Exato. sensíveis e eles nem perguntam. E também isso falta muita regulamentação e fiscalização. Você chega, mala é grupo jogada, 5, né? e o critério é uma injustiça, o critério ainda é preconceituoso, porque eu quando compro as passagens mais baratas, que eu vou sempre nos voos próximos da data e compro sempre na mais barata. E o meu grupo é sempre os 5, 4, os últimos grupos. E aí Você paga agora pelo assento. Você obrigatoriamente agora tem que pagar pelo marcar o assento. assento, e depois o grupo 5, o grupo 4 é obrigado a despachar a mala. Eu falei, não vou despachar, porque tem, às vezes, notebook, etc. Não, mas não tem local na aeronave. Então, por favor, me mostre. Se não tiver local, eu sou obrigado a despachar. Se houver local para colocar no bagageiro interno, eu não sou obrigado a despachar. Mas fica com uma regulação muito ruim. Mas aí vai uma dica, né? Vai com a mochila e coloca debaixo do banco. Pronto. Não, mas é uma regulação horrível da ANAC isso aí, né? Porque começou assim, antigamente você podia despachar uma mala. Né? Aí depois proibiram despachar a mala, tinha que pagar para despachar a mala. O que as pessoas faziam? Vou levar, então, a menorzinha para não pagar. E aí o que aconteceu? Todo mundo leva. E eles tiraram a despachada com a justificativa que ia diminuir o preço das passagens. Nunca caiu R$1. Não, mas aí tem que olhar o contrafactual. Tem estudos que mostram que se não tivesse tido essa lei, teria aumentado ainda mais. O que acontece é que o preço do combustível disparou. Né? A questão só, delegado Palumbo, é que botar a mochila debaixo do banco, né? Do braço que eu ia falar. Do banco, as cadeiras já estão assim, né? Você já vai encolhido. Se você bota a mochila, você vai abraçado nas pernas. É outro absurdo também. Imagina o seguinte, o cara não viaja com a mala de mão, só com a mochilinha. Ele é grande. Ele não pode colocar a mochilinha em cima, tem que colocar ele no pé.
É pior. É pior ainda, é surreal. Fico todo trouxa. Exato. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Passou voando, né? Já acabou. Não, que isso, não acredito. Foi muito rápido, né? Eu queria agradecer demais, agradecer a vocês de casa a audiência. Espero que vocês tenham uma excelente semana, uma semana muito abençoada e espero revê-los na semana que vem. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.